E chegamos à nossa quarta aula. Gente, para mim, a aula mais legal é essa. A gente vai falar aqui de coisas muito bacanas. Além de precificar, a gente agora vai olhar para cada um dos produtos, olhar novamente qual o retorno que ele nos gera, projetar quanto nós vamos produzir de cada um deles, qual o faturamento que a gente consegue chegar com essa produção e qual é o lucro final que a gente vai ter. Afinal de contas, a gente vai estimar um faturamento, mas em cima desse faturamento a gente tem as despesas variáveis, as despesas com a produção dos nossos itens e a gente tem as nossas despesas fixas para cobrir. Então, quanto no final de tudo isso vai sobrar para a nossa empresa? Para a gente poder reinvestir, para a gente investir também na criação, no desenvolvimento de novos produtos. Então, tudo isso a gente vai ver hoje. Então, vamos lá. Além do produto 1, que a gente já tinha feito aqui na aula, eu incluí também alguns custos para o produto 2, 3, 4 e 5. Vou trabalhar com esses 5 produtos, tá? Lembra que eu falei, se você trabalha com menos de 10 produtos, não tem problema nenhum de ficar espaço sobrando aqui. Se você trabalha com mais de 10 produtos, eleja os seus 10 principais produtos, porque a gente vai fazer um planejamento em cima disso. Se você não está trabalhando com essa planilha, não tem problema nenhum. Siga aqui a linha de raciocínio para você poder repetir esses mesmos conceitos de planejamento aí no seu negócio. A gente vai entrar aqui então em planilhas bônus. Aliás, vamos entrar aqui primeiro na composição do preço para vocês verem o que eu incluí, né? Eu incluí aqui, além da nossa bailarina de biscuit, eu incluí uma boneca de pano, um topo de bolo, uma tiara de crochê e noivinhos. Então, a ideia é a seguinte, eu coloquei aqui alguns custos fictícios, ok? Se você gasta mais, se você gasta menos do que eu simulei aqui, não se preocupe. Isso aqui é só para mostrar mais ou menos como que a planilha funciona. É claro que você vai colocar os seus valores reais. O tempo também, tá? É uma simulação totalmente fictícia, só para você entender o funcionamento. Então, essa boneca de pano, por exemplo, eu estimei aqui que eu gasto R$12 com matéria-prima e embalagem. Levo 2 horas para produzir essa boneca. E vou ter um custo de mão de obra, então, de R$14,06, já que eu estou levando 2 horas de produção e minha hora trabalhada custa R$7, certo? Então, até aqui, essa boneca me custa R$26,06. Ela contribui com R$46,90 para a cobertura dos custos fixos, e aí o meu preço unitário, então, de partida é R$72,97. Eu estou estimando uma margem de 20% de lucro sobre essa peça, o que joga o meu preço, então, para R$87,56. Eu mantive aqui a ideia do frete de R$15, tá? Mas o frete nem sempre é igual. Claro que não é igual. O que a gente está fazendo aqui é uma estimativa, tá? E como esse frete aqui vai influenciar na base de cálculo das despesas variáveis, é bom eu jogar esse frete mais para cima. Seria até interessante trabalhar aqui com um frete de R$20, tá? R$25, porque quanto mais alto você projetar nesse frete, mais reserva você vai ter. Eu mantive aqui, então, esse valor de R$15 para todos os meus itens e não vou alterar esse frete aqui, porque ele só vai me ajudar nesse cálculo. Então, vamos lá. Mantive aqui, então, digamos que eu continue, então, trabalhando com PagSeguro. Então, a tarifa do meio de pagamento ficou R$3,49, mais uma taxa fixa de 40 centavos. Na nossa bailarina aqui de biscuit, eu tinha dito que era uma taxa fixa de R$1. Eu fui ver e, na verdade, são 40 centavos. Então, são R$3,49 para pagamento em cartão de crédito, mais uma taxa fixa de 40 centavos. Então, eu estou inflando o meu preço aqui em R$3,98 para cobrir essas despesas, o que me disse aqui que o preço mínimo viável, então, dessa minha boneca de pano é de R$91,54. E eu joguei o meu preço praticado, então esse é o meu preço de venda que eu vou anunciar. Então, eu vou anunciar essa boneca por R$100. E aí, eu terei um lucro de R$22,62 nesta boneca, um retorno de 31% sobre o que eu gastei aqui para produzir essa bonequinha, certo? Lembrando que o lucro aqui
Ele nunca vai ser 100%, porque ele é um cálculo sobre o preço de venda, então você nunca vai conseguir ter um lucro maior do que o preço que você vendeu, mas você pode ter um retorno, sim, de 100%, 200%, quantos por cento você quiser, porque ele vai ser comparado ao que você gastou, né? E aí, se você aumentar esse preço de venda, você pode ter várias vezes esse valor aqui de custo de volta no seu caixa, certo? Deu para entender, gente, essa diferença de lucro e retorno sobre investimento? É que assim, na nossa cultura, bateram tanto nessa tecla do lucro, 100% de lucro, tenha 200% de lucro, quando na verdade, matematicamente, isso é impossível. Porque o lucro, de novo, ele é calculado sobre o preço de venda. Então, você nunca vai ter um lucro maior do que o preço que você vendeu. Se você vendeu por 100, você nunca vai ter 110 de volta. Se você vendeu por 200, você nunca vai ter 250 de volta. Você nunca vai ter R$ 400 de volta, porque você está vendendo por 100 ou por 200, certo? Então, o lucro é calculado em cima do preço de venda. O retorno sobre investimento, esse sim pode ser 100%, 200%, 300%, porque ele é calculado em cima do que você gastou. Então, se eu gastei R$ 72 para produzir, vamos estimar aqui um lucro de 100% para já me ajudar aqui na conta. E aí ele está me dizendo aqui que meu preço mínimo de venda foi para R$ 151,95. O meu preço praticado, digamos que eu vá vender então essa peça por R$ 155. Vamos ver. Olha lá. Ele me deu um lucro de R$ 75,70, que comparado ao preço de venda, me dá um percentual de 48,8%. Ou seja, ele está me dando um lucro de 48,8%. E um retorno sobre o investimento de 103,7%. Porque esse lucro de R$ 75,70, ele é maior do que os R$ 72,97 que eu gastei para fazer essa boneca. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui para aquele cenário que eu tinha falado, eu quero ter 20% de lucro com essa boneca e vou vender então essa bonequinha aqui por R$ 100. E me dá um retorno de 31%. Fiz o mesmo aqui no topo de bolo, não vou ficar repetindo todos os números para não ficar cansativo. Fiz também aqui ó, uma tiara, que vai ser o meu produto mais barato, que eu gasto R$ 7,50 para produzir, tá? Leva 1 hora. Então, o meu preço aqui, olha, mínimo viável foi para R$ 44,16 e eu vou vender essa tiara por R$ 45. E ainda vou ter ali um retorno de 11,9% sobre o meu investimento. Os meus noivinhos vão ser os meus produtos mais caros, tá? Eu gasto R$ 72 para produzir, eu estimei aqui 20 horas de trabalho. O meu preço de partida aqui, então, foi para R$ 817,99. E aí, eu fiz uma simulação aqui, onde eu não tenho despesas variáveis. Não tenho despesas variáveis. Digamos que eu tenha feito esse noivinho e a pessoa vem retirar em mãos aqui no meu ateliê. E ela vai fazer um depósito direto na minha conta. Então, eu não tenho despesas variáveis nessa situação, percebe? Porque eu não tenho intermediadora de pagamento, eu não tenho que pagar comissão de vendedor, eu não vou pagar impostos e eu não vou ter despesas com frete. Então, esses noivinhos, neste meu exemplo, eu não tenho despesas variáveis, tá? Mesmo que eu tenha estimado aqui aqueles R$ 15 de frete, olha que interessante, ó. Aqui ele jogou a base de cálculo para R$ 832,99. Mas como eu não coloquei nenhum percentual aqui, ele não fez nada com isso. Pode ver que ele mantém aqui, ó, no mínimo viável, R$ 817,99, que é o mesmo que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Que é o meu custo unitário mais lucro, porque isso aqui não teve efeito nenhum, porque eu não, nesta simulação, neste exemplo, eu não tenho nenhuma despesa variável. Legal? Então, esses noivinhos vão ser os meus produtos mais caros, e ele vai, então, eu vou colocar ele aqui por R$ 820. Bom, gente, eu simulei aqui esses produtos e lancei aqui esses preços. Imagino que vocês já tenham entendido aqui a diferença então de lucro e retorno sobre o investimento e que todos esses dados aqui estejam claros para você.
E aí a gente vai estimar agora a nossa produção. Neste cenário aqui que a gente simulou, todos os produtos estão dando lucro, tá? E todos os produtos estão dando um retorno significativo do meu investimento. Isso aqui é um dado que você tem que observar sempre, porque às vezes você está trabalhando em algum item que não está gerando retorno para você, tá? Ele pode até estar cobrindo os seus custos, mas ele não está gerando lucro para sua empresa. E o lucro, ele é muito importante para a sua empresa. A gente não pode trabalhar com lucro zero. Quer dizer, pode trabalhar com lucro zero? Pode. Eu posso fazer uma promoção, porque mesmo você não tendo nada de lucro, você tem as suas despesas fixas cobertas. Você pode, se você não estiver trabalhando no prejuízo, claro, você pode ter suas despesas fixas cobertas, você pode ter a sua retirada de prolabore, a sua retirada de mão de obra. Claro, só que você não está gerando lucro, você não está gerando receita para sua empresa, aquele fundo de reserva. E aí, um mês que você não conseguir vender muito, um mês que por acaso você não tenha recebido muitas encomendas, que a gente sabe que isso vai variando ao longo do ano, tem meses que a gente recebe mais encomendas, tem meses que não, você não vai ter fundo de reserva para se manter. Ou seja, de onde você vai tirar o seu salário? De onde você vai tirar o seu sustento, se naquele mês você não vendeu o suficiente? Tá? Então, para não viver na base do desespero, a sua empresa tem que gerar lucro e você tem que respeitar esse lucro, que não é um dinheiro seu, é um dinheiro que vai para o caixa da sua empresa, que vai gerar reserva. Tá? É o dinheiro que vai sustentar a sua empresa no momento que você não vender. Se você não tem esse fundo de reserva, você não vende, o seu negócio quebra. Tá? Você não pode ter um negócio que quebre de um mês para outro, tá? Você tem que manter a sua empresa saudável, que ela consiga se sustentar ao longo do tempo, mesmo com essas oscilações nos seus pedidos, certo? Então, legal. Agora vamos olhar aqui a estimativa de produção. Digamos que esta bailarina de biscuit, eu vou vender, eu estimo aqui então produzir e vender 10 unidades por mês, tá? Então ela já vai me consumir aqui 30 horas daquelas 128 horas que eu tinha estimado para produção, certo? Por que 30 horas? Lembra que eu falei que eu levo 3 horas para produzir essa boneca? Então, se eu vou produzir 10, eu vou consumir 30 horas. 10 vezes 3, 30. 30 horas de trabalho, certo? Esta bonequinha de pano, eu vou produzir também 10 unidades, só que ela vai consumir 20 horas, porque eu estimei que eu vou demorar 2 horas para fazer cada bonequinha, tá? Então, 10 vezes 2, 20, tá? Vai fazendo essa continha aí. O topo de bolo, 5 topos de bolo. 5 topos de bolo vão consumir 23 horas do meu trabalho, porque cada um eu gasto 4 horas e 30 minutos, tá? Então, 23 horas. As tiaras de crochê, eu vou produzir um pouquinho mais de tiaras de crochê. Vou produzir 15 peças. 15 peças, 15 horas, porque eu estimei aqui que vou levar 1 hora para produzir cada uma. 15 peças, 15 horas. Os noivinhos, eles levam mais tempo para produzir. Eu estimei 20 horas de produção para cada noivinho. E aí, eu vou dizer que eu vou receber 2 encomendas de noivinho por mês, tá? Então, vai consumir aí 40 horas de trabalho. Legal, olha o que a planilha me disse aqui, ó. Status da capacidade produtiva, demanda ideal. Não sei se vocês viram, mas antes de colocar aqui, ó, por exemplo, ele me dizia assim, ó, há tempo ocioso. Por quê? Porque somando todas essas horas de trabalho, observe aqui no final, que não atingi ainda as 128 horas de trabalho, ainda tenho 40 horas sobrando, tá? Então, até o momento, olha aqui, consumi 88 horas de trabalho de um total de 128 horas. Então, eu tenho tempo sobrando, eu tenho tempo ocioso. Quando eu coloco esses 2 noivinhos, olha lá, foi para demanda ideal, porque eu atingi as 128 horas cravadinhas. Então, eu estou estimando aqui que eu vou usar 100% da minha capacidade produtiva, tá? Se eu estimasse, por exemplo, produzir
os noivinhos vendem bem, muita gente quer, então eu estimo produzir 3. Olha o que aconteceu. Atenção, você está acima da capacidade produtiva total. Tá vendo aqui, ó? A planilha me diz isso. Por quê? Olha lá para quanto foi o meu total de horas. Subiu para 148 horas. Sendo que a minha capacidade produtiva total é de 128 horas, ou seja, eu estourei em 20 horas a minha capacidade produtiva, tá? Então, ou eu tiro dos outros itens, ou eu reduzo aqui o tempo que eu gasto com os noivinhos, tá? Eu posso, então, trabalhar desta forma, olhar o que é mais rentável para mim, olhar o que compensa mais. Olha aqui, os noivinhos rendem um retorno de 20%. Talvez seja mais interessante dedicar mais tempo para os noivinhos e tirar as tiaras de crochê, que não rendem tanto, né? Talvez as tiaras de crochê tenham muita saída e seja mais rentável para mim produzir mais tiaras do que esperar mais encomendas de noivinhos, apesar dos noivinhos darem um retorno maior. Entende? Você tem que ver qual é a sua realidade de mercado. Você tem que sentir o que é que vende mais e dedicar o seu tempo àquilo que vende mais. Você tem que fazer essa análise. Talvez você não esteja trabalhando com essa planilha. Isso não te impede de fazer um planejamento sobre o seu negócio. Olha aí, item a item, quanto cada um gera de lucro para o seu negócio? Quanto cada um gera de retorno? Todos eles estão gerando lucro? Todos eles estão gerando retorno? Legal! Então observe quais têm mais saída. Tá? Dedique seu tempo a esses itens que têm mais saída, que isso aumenta o seu faturamento, tá legal? Bom, então aqui no nosso exemplo, eu vou voltar aqui para 2 porque eu quero trabalhar com a minha demanda ideal. E aí, qual que é o próximo passo do nosso planejamento? A gente vai olhar qual é o faturamento, então, que a gente vai ter vendendo toda essa produção que a gente estimou aqui. Então, se eu produzir e vender 10 bonecas, 10 bailarinas de biscuit, eu vou ter R$ 1.200 de faturamento. Se eu fizer 10 bonecas de pano, eu vou ter R$ 1.000 de faturamento. 5 topos de bolo, R$ 1.150 de faturamento. 15 tiaras de crochê, R$ 675 de faturamento. 2 noivinhos, R$ 1.640 de faturamento. E aí ele me diz aqui, qual é o custo da matéria-prima e embalagem? Você pode fazer essa conta aí também, tá? No seu caderno, com a sua calculadora. Que você vai pegar o custo da matéria-prima e da embalagem que a gente chegou aqui, ó, R$ 9,68, e vai multiplicar por 10. Então, R$ 96,80. Você vai fazer isso para todos os produtos. Custo de mão de obra, valor estimado. Então, aqui na minha bailarina de biscuit, deu R$ 210,94, que eu estou pegando aqui, ó, os R$ 21,09 e multiplicando por 10 unidades que eu vou produzir e vender. Deu R$ 210,94, certo? Contribuição para custos fixos. Então, produzindo e vendendo 10 unidades dessa bailarina de biscuit, esse faturamento vai me ajudar a cobrir R$ 703,55 daqueles R$ 3.000 que eu tenho lá de despesa fixa. E você vai fazer esse mesmo estudo para todos os seus produtos. Nesta planilha, ela já faz automático e aqui no final ele soma tudo. Então, o meu cenário é esse. Eu vou produzir 42 peças, vou consumir 128 horas de trabalho, vou ter um faturamento de R$ 5.665, vou gastar R$ 596,05 de material, de matéria-prima, é isso que eu vou gastar lá no meu fornecedor. Eu vou ter uma retirada de R$ 896,48 de mão de obra, tá? E os meus custos fixos vão estar cobertos em R$ 2.990,11, ok? Cenário muito bacana, né? Tenho um faturamento, tenho a cobertura das minhas despesas fixas, gero lucro para minha empresa e tenho um retorno bem legal aí sobre o que eu investi. Legal, aí você vai me falar assim, mas Adri, quer dizer que eu preciso então todo mês trabalhar 128 horas cravadas para conseguir cobrir as minhas despesas?
Aí vem a segunda parte da nossa aula, que é o quê? Olhar o ponto de equilíbrio mensal. Eu acho essa planilha muito legal e eu acho que vocês vão gostar também. Então, aqui nessa planilha de ponto de equilíbrio mensal, o que ela vai dizer para mim? Primeiro, ela vai me dizer qual é a minha capacidade produtiva máxima. Ou seja, olhando para 128 horas que eu consigo produzir por mês, considerando o tempo médio de produção, lembra? Em uma boneca eu levo 3 horas, na outra eu levo 2, nos noivinhos eu levo 20 horas. Olhando o tempo médio de produção, ele estimou que eu levo aí 5 horas, pouco mais de 5 horas para produzir as minhas peças. Então, levando 128 horas de produção dividido por 5 horas por peça, eu chego numa produção máxima de 23 peças no mês, certo? O preço médio praticado também, ele está olhando para todos os preços que eu informei lá, então um eu vendo por 120, outro por 100, o outro por 800. O preço médio, ele calculou para mim que são R$ 263, e aí multiplicando essas 23,3 peças, que deu uma fraçãozinha aí, multiplicado por 263, eu tenho um faturamento bruto máximo de R$ 6.120,73. Legal, mas aí voltando para aquela pergunta, eu preciso então produzir 128 horas cravadas para cobrir todas as minhas despesas? Vamos primeiro jogar aqui no nosso ponto de equilíbrio os dados que ele está me mostrando aqui na capacidade produtiva máxima. Esse vai ser o nosso ponto de partida para o nosso cálculo, tá? Então, 24 unidades, vamos arredondar. Vou arredondar aqui também o preço. O custo unitário da matéria-prima e da embalagem. Vamos voltar aqui, ó, no bônus 1. Aqui embaixo, ó, eu tenho o custo médio de matéria-prima e embalagem de R$ 25,15, tá? R$ 25,15. Então, eu vou colocar isso lá. R$ 25,15. Quer dizer que, em média, eu gasto isso para produzir as minhas peças. Umas eu gasto mais, outras eu gasto menos. Na média, R$ 25,15 eu gasto para produzir e embalar os meus produtos. Qual é o tempo de produção unitária? Então, ele está me dizendo aqui que o meu tempo médio de produção é 5,5. Digamos que eu demore 5 horas, tá? Para produzir as minhas peças. Aqui também ele vai me falar o meu status da capacidade produtiva, tá ok. Meu custo de mão de obra aqui, então, foi para R$ 843,75, aquela média de 4% de despesas variáveis, então ele já vai me dizer aqui quanto que vai abater, as minhas despesas fixas, que é o meu objetivo total no mês de cobrir, né? E aí eu tenho, então, um lucro de R$ 1.609,74. Ok, esse é o meu ponto de partida, considerando o que ele me informou aqui, da minha capacidade máxima produtiva. Mas eu preciso, então, trabalhar tudo isso? Vamos ver. Aqui eu posso ir simulando todos esses campos que estão em verde, são os campos variáveis que eu posso mexer. Então, eu posso mexer na minha produção mínima, eu posso mexer no preço, eu posso mexer no custo, eu posso mexer no tempo que eu levo para produzir. Vamos começar aqui, então, mexendo na quantidade, tá? Porque, digamos que o meu objetivo é trabalhar um pouco menos. Trabalhar 128 horas tá muito puxado, Adri. Então, vamos aqui simular para quanto a gente iria. Então, eu vou diminuindo este número 24. E aí, você tem que ir brincando mesmo com a planilha e vendo para quanto que vai. Vamos jogar aqui 20. 20 eu ainda tô tendo lucro, tá vendo? Então, tá tranquilo. Vamos diminuir mais um pouquinho. 18. Então, ainda tem o lucro aqui embaixo, ó, tá azulzinho lá embaixo, tá tranquilo. E aí, 15? Opa, 15, olha lá, ficou vermelho. 15 eu tenho prejuízo. Então, a minha produção tem que ser mantendo aqui todas as despesas dentro daquele previsto e vendendo cada item por R$ 263, que é o preço médio que ele me disse aqui, eu tenho que produzir e vender 16 peças por mês. Aí, de repente, você me diz assim, mas Adri, esse preço tá muito alto, né? Eu não consigo trabalhar com esse preço de 263. Então, vamos fazer uma simulação onde a gente vai baixar esse preço, tá? Então, digamos que o preço eu vou baixar para 210.
Então, olha, produzindo 16 peças, eu tenho prejuízo. Ou eu mexo na produção, ou eu mexo no tempo médio que eu demoro para produzir. Talvez mexendo aqui no tempo também equilibre, mas vamos mexer aqui primeiro na produção. Vamos para esse exemplo. Então, digamos que produzindo 18, ainda tem prejuízo. 20, ainda tem prejuízo. 21, ainda tem um prejuízo pequeno, mas tem um prejuízo. 22, opa, 22 ficou positivo, olha lá, tá vendo? Então, produzindo 22 peças, vendendo cada uma R$210, eu tenho um faturamento de R$4.620, isso mantendo o meu custo dentro deste valor de R$25,15, levando 5 horas para produzir cada peça. Eu estou dentro da minha capacidade produtiva, eu pago todas as minhas contas, inclusive meu salário, né, meu prolabore, e gero aqui um lucro mínimo para minha empresa de R$106,19. Ou seja, eu não estou tendo um lucro muito significativo, mas também não estou no prejuízo. A partir daí eu gero lucro, tudo que eu produzir a partir daí eu estou gerando lucro, eu não estou mais operando no prejuízo. Abaixo disso, qualquer coisa que eu fizer, abaixo então dessas 22 peças, eu estou operando no prejuízo, ok? Vamos fazer mais uma simulação, vamos baixar mais um pouco esse preço. Vamos baixar esse preço para 180, vamos ver aqui então quanto que eu tenho que produzir. Então, vamos jogar aqui 28, 28 eu estou no lucro, vamos jogar 27, opa, 27, não é 227, 27, 25, 27. Olha, com 27 peças, se eu fizer 27 peças e vender por R$180, eu tenho um lucro de R$35 aqui. Porém, eu estou acima da minha capacidade produtiva. Eu não consigo produzir 27, tá vendo? 27 vezes 5 horas, que foi o que eu disse, eu precisaria de 135 horas de trabalho no mês. Não posso trabalhar com este cenário de produzir 27 peças e vender por 180, tá? Aqui, considerando as despesas, eu teria ainda uma margenzinha de lucro. Eu estaria dentro de um ponto de equilíbrio, mas eu excedi o meu tempo. Então, eu poderia mexer no tempo de produção. Digamos que eu consiga diminuir esse tempo para 4 horas. Aí, 4 horas, ok. Olha aqui, ok. Então, eu consigo produzir, então, 27 peças, levando 4 horas cada uma, vendendo cada uma R$180, respeitando esse custo unitário de R$25,15 de matéria-prima e embalagem, e aí eu ainda gero um lucro ali para minha empresa de R$224,88. Vamos ver se nesse cenário eu consigo ainda baixar um pouquinho a produção. Vamos para 25. Opa, 25 eu tenho prejuízo. 26 é o meu ponto de equilíbrio, então, neste cenário. Tá? Então, essa planilha é muito legal porque você pode ir jogando essas variáveis, porque ele está olhando as suas despesas fixas, que você já disse, ele está olhando as suas despesas variáveis, que você já disse que tem, ele está olhando o seu custo de mão de obra, que você já disse que tem, e ele está fazendo as contas para você e dizendo qual é o mínimo que você tem que praticar, quanto você tem que produzir e vender, por quanto você tem que vender, qual é o custo unitário que você tem que manter, que você tem que praticar e o tempo que você vai levar para produzir cada uma dessas peças. Respeitando esses cenários, se você consegue ficar dentro das margens positivas sem operar no prejuízo. Bom, eu quero dar mais um exemplo aqui, não queria me estender muito nessa aula, mas essa planilha é muito legal e eu me empolgo. Então, digamos que eu faço lembrancinhas e vendo cada uma a R$12. Digamos que eu receba 4 pedidos de 100 unidades. Então, eu faço 400 lembrancinhas e vendo por R$12. Digamos que o meu custo unitário por lembrancinha seja de R$4, tá? E eu levo 15 minutos para fazer cada lembrancinha. Neste cenário aqui, eu tô ainda, eu levo um prejuízo de R$697,41. Então, eu não posso trabalhar com esse cenário, tá? Tem um faturamento de 4.800, mas tem um total de despesas de R$5.497,41. Então, estarei operando no prejuízo. O que eu posso mexer aqui? Olha, não consigo trabalhar em menos de 15 minutos nessa lembrancinha. Ok? Então, vamos para as outras variáveis.
O custo unitário da matéria-prima, eu consigo mexer? Digamos que eu consiga aí diminuir 50 centavos, tá? Quando a gente está trabalhando com produtos muito baratos, qualquer centavo que você consiga mexer no seu custo vai fazer diferença no resultado final. Meu preço de vendas eu vou manter aqui R$12, porque eu acho que é um preço bacana, um preço razoável. Vamos mexer na quantidade. Digamos que ao invés de 4 pedidos de 100, eu receba 5 pedidos de 100. Então, 500 unidades. Opa, lá, já fui para o azul, R$128,69. Vamos simular 450, é prejuízo. Então, aqui tem que ser 500. Ou eu tenho que aumentar o meu preço, certo? Se eu aumentar o meu preço, olha como eu diminuí bem a minha produção. Olha aqui, esse cenário. Então, produzindo 250 peças, que poderiam ser 5 pedidos de 50, né, uma quantidade bem menor, vendendo cada um a R$18, com um custo de R$3,50, levando 15 minutos para produzir cada peça, eu tenho aí um faturamento total de 4.500, estou dentro da minha capacidade produtiva, tenho um custo de mão de obra de R$ 439,45, cubro as minhas despesas fixas e gero um lucro de R$ 3,29. Lembra que eu falei que o custo de mão de obra ele oscila bastante? Então, dependendo do cenário que você cria, é isso aqui de mão de obra que você vai retirar. E é aí que eu falo que tem gente que não estima prolabore, não coloca para diminuir as despesas fixas, não estima um prolabore. Só que aí neste cenário, por exemplo, você só poderia retirar no final do mês, para você, para suas despesas pessoais, R$ 439,45. É muito pouco, né? Para um mês inteiro de trabalho, produzindo 250 lembrancinhas, tendo todo o trabalho de venda, todo o trabalho que você tem para produzir com cuidado, com capricho, levar nos correios, acompanhar a entrega, toda essa dinâmica de venda que a gente tem é muito pouco. Então, não deixe de colocar aqui um prolabore para você em despesas fixas, porque você vai conseguir trabalhar os números de forma a ter uma retirada mensal segura. Tá? Aqui a gente tinha estimado quanto lá de prolabore, vamos lembrar aqui, tinha estimado 1.200. Então, nessa simulação que a gente está fazendo, eu retiraria 1.200 mais os 439, que dá R$ 1.639,45 de retirada pessoal. Se eu não tivesse aquele prolabore lá, eu teria uma retirada de apenas R$ 439,45. É muito pouco. Não dá para nada, não dá para pagar um supermercado hoje em dia, não é verdade? E aí vem aquela questão da valorização. A gente já olhou os números, a gente já viu que é possível a gente equilibrar esses pratos entre produção, preço, custo, tempo, mas aí vem a questão da sua valorização como profissional. Somando aqui também esses 1.200 com esses 439, essa retirada de R$ 1.600, é o ideal para mim? Não sei, é o ideal para você? Você tem que fazer essa reflexão. Veja se essa retirada é o ideal para você como pessoa. Você pode sim aumentar os seus valores, você vai encontrar sim quem pague o preço que você pede. Claro, você precisa ter uma técnica sofisticada, você precisa entregar um produto de qualidade, você precisa mostrar valor para o seu cliente. Se você conseguir demonstrar valor e não preço, você vai encontrar pessoas que paguem o que você está pedindo, seja o preço que for. Quando eu falo de valor do produto se refere às características positivas que fazem com que o seu produto valha mais do que meramente o que ele custou. É o benefício, a transformação, a emoção, o significado que a sua peça carrega. Não é simplesmente o grama da massa ou a proporção do feltro que você utilizou, mas o apelo emocional que aquela peça vai exercer sobre a pessoa que vai adquirir. Quanto mais você investe na sua qualificação e também na profissionalização do seu negócio, mais o seu cliente vai ter essa percepção, essa sensação de estar comprando algo valioso. Essa percepção do cliente pode e deve ser construída por você. É você que vai construir essa imagem na cabeça do seu cliente.
E essa construção acontece em cada etapa do processo de compra, desde o primeiro contato do seu cliente até o pós-venda. Como você fala, como você escreve, como você tira as dúvidas do cliente, toda a atenção que você dá para ele, tudo isso mostra profissionalismo. Isso aumenta a percepção de valor que o seu cliente tem a seu respeito. Então, o preço a gente compôs aqui. Foi juntando o custo daqui, dali, daqui e chegou num preço. Mas a gente chegou no preço e não no valor. Se você tem certificações, premiações, qualquer manifestação de reconhecimento público do seu trabalho, o status que você já alcançou com a sua marca ou com a sua própria figura de artista, isso vai permitir que você cobre mais pelo seu produto. Por isso os comentários e as avaliações de quem já comprou de você são tão importantes. É isso que chamam de valor agregado. Mesmo que seu produto seja igual ao do seu concorrente, o que ele nunca será, claro, mas supondo que fosse, mesmo que fosse exatamente igual, o seu valeria mais pelo simples fato de ter sido feito por você. Porque você é a figura por trás da peça que você entrega. É por isso que as marcas como Apple, Prada, Ferrari, entre outras grandes potências, são as potências que são. Porque o valor que elas entregam é muito maior do que o custo daquilo que elas produzem. Essa é a diferença entre valor e preço. Portanto, se você tem qualificação, se você sabe que você entrega um produto de qualidade, se você tem segurança do atendimento que você presta para o seu cliente, se você sabe a qualidade que você está entregando, não tenha medo de subir esse preço. Acredite no seu potencial, acredite em você. E se você ainda não tem esse nível de confiança, aperfeiçoe o produto que você oferece, aperfeiçoe a sua gestão do seu negócio, aperfeiçoe a sua percepção sobre o seu próprio trabalho. E você vai alcançar esses resultados. Bom, gente, para essa aula era isso que eu tinha para mostrar. Eu fico muito feliz com essa planilha, eu acho que ela ajuda demais a planejar, a definir metas. Às vezes a gente tem uma meta que parece ser impossível de alcançar e a gente vê aqui que dá para trabalhar dentro dos parâmetros da nossa própria realidade e alcançar essas metas. E eu espero que vocês tenham gostado. Acho que foi bastante intensa essa aula, né? A gente descobriu aí bastante coisa. E aí então a gente se vê na próxima aula de fechamento, onde a gente vai responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas e fazer o fechamento do nosso curso. E compartilhe com outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, avise as pessoas que esse curso está acontecendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí e até a próxima aula.